E aí, pessoal, continuando aqui ainda nas licenças, tá? Vamos começar agora a tratar da licença para o serviço militar. Gente, licença para o serviço militar, primeiro, serviço militar obrigatório. Então, o servidor, quando ele é convocado para o serviço militar, ele não pode negar, ele tem que ir. Tá? Então, já trouxe um requisito aqui, né? Ser convocado. Então, o requisito para o servidor tirar a licença para o serviço militar é ele ser convocado. Se ele é convocado, é obrigado a ir. Então, se ele é obrigado a ir, a administração pública pode negar? Não pode. Então, o ato é vinculado. Tá bom? É uma licença muito tranquila, tá? Não, assim, quando cai em concurso, as questões são bem óbvias mesmo, tá bom? E a questão é justamente isso, né? É você entender a licença. Se você é convocado para o serviço militar, você tem que ir. Aí, pessoal, vamos lá, é remunerado? Não é remunerado pela administração pública. Você vai ser remunerado pelo serviço militar, né? Você vai receber o que a gente chama de soldo, tá bom? Então é o serviço militar que vai te pagar. Então não é remunerado pela administração pública, tá? E quanto tempo dura? Enquanto durar a convocação. Enquanto você estiver convocado lá, vai estar de licença, tá bom? Só que a lei fala, terminou a convocação, terminou o serviço obrigatório, você vai ter que retornar. A lei te dá 30 dias para você retornar. E esses 30 dias aqui, ó, é sem remuneração. Uma vez eu tava dando aula presencialmente, né? E aí eu achava assim, rapaz, então terminou, amigo, corre, né? Vai ter que correr até pra. Até. Você vai ter que correr, né, pra voltar, né? Porque é sem remuneração, né? Aí uma vez um aluno falou assim, não, professor, não, eu já tirei essa licença aí, ele foi pro Haiti, né? Ele era servidor público, e aí ele tinha ido pro Haiti, e lá no Haiti ele era remunerado pelo exército, né? E aí quando ele retornou, ele recebia mais uma remuneração, né? Ele recebia mais um soldo. Então esses 30 dias, né, justamente é remunerado, na verdade é remunerado pelo serviço militar, não é remunerado pela administração pública, tá bom? 30 dias para retornar, e aí esses 30 dias é sem remuneração. Só lembrar dessa historinha, né? Ele recebe o soldo, na verdade. Beleza? Pronto, gente. É só isso que a gente tem que saber. Suspende o prazo para posse? Bem, também é questão de bom senso. Imagina lá, você tá lá no Haiti, você é nomeado, aí você vai, peraí, tem que voltar lá, tem que tomar posse. Não, né, gente? Então, óbvio, vai suspender, vai prorrogar o prazo da posse. Beleza? Tá? É uma licença tranquila, é isso que a gente tem para falar, e agora vamos anotar. Vamos lá. Então, aqui, essa licença, o requisito dela é quando o servidor é convocado para o serviço militar. Então ele vai ter que ir, tá? O prazo é indeterminado. Ele se dá sem remuneração. A gente tem que lembrar que o servidor ele recebe o soldo, tá bom? É sem remuneração. Tá? Professor, mas eu estou vendo aqui na lei que a lei fala assim, olha, a remuneração vai ser disposta em lei específica. Exatamente, é isso mesmo, tá bom? Só que então pra gente aqui ela é sem remuneração, a não ser que uma lei específica traga em sentido contrário, mas aí vai ser essa outra lei, tá? Conta como tempo de serviço? Imagina só, você tá na guerra tomando tiro, não vai contar como tempo de serviço, né? Óbvio que vai, tá? Então conta como efetivo exercício. Professor, mesmo se eu tivesse taxa probatório, né? Olha só, primeiro, vou botar aqui que prorroga a posse, né? Prorroga a posse. Pessoa, pode se dar taxa probatório? Gente, é só pensar. Pensa assim, dá para negar esse serviço? É um serviço obrigatório, então você tem que ir. Por isso é que, óbvio, né? Pode se dar taxa probatório, tá bom? Pode ser concedida
pode ser concedida no estágio probatório e não suspende o período, tá? O prazo, tá bom? O que mais que a gente tem que saber? Conta como tempo de serviço, né? Prorroga a posse, pode ser dado sem chubatório. O ato é vinculado. E como observação geral, gente, é assim, ó. Após o término da convocação, o servidor tem 30 dias para retornar. E esses 30 dias sem remuneração. Certo? Pronto. Essa é a que a gente tem que saber. Para a próxima. Licença para atividade política. Ah, olha para mim. Licença para atividade política, gente, é assim, você vai exercer atividade política. O que é essa atividade política aqui? É você se candidatar para algum cargo eletivo. Então, por exemplo, você vai se candidatar para vereador da sua cidade, né, para deputado estadual, tá bom? Deputado federal, né, sei lá, né, presidente da república. Então você vai se candidatar para qualquer cargo eletivo, você pode tirar essa licença bem aqui, tá bom? Na verdade, não é nem pode, tá? A doutrina entende que aqui não seria um pode tirar, você tem que tirar. Certo? Então é uma licença que na verdade ela é obrigatória. Você se candidatou para cargo eletivo, você tem que tirar essa licença. Justamente porque você não pode fazer campanha dentro da repartição. Tá bom? Então a doutrina entende que não é uma opção, mas uma obrigação. É como se fosse uma licença compulsória, tá? Uma licença obrigatória, tá? Na verdade, a lei vai dizer que essa licença é obrigatória em 3 situações. Quando você ocupa cargo comissionado, quando o seu cargo está relacionado à fiscalização ou então à arrecadação, tá? Nesses 3 casos aí, a lei fala que é uma licença obrigatória, mas a doutrina entende que é obrigatória para todo mundo, né? Você, servidor público, você não pode ficar fazendo campanha dentro da repartição, né? Para evitar que isso aconteça, você seria obrigado a tirar essa licença aqui, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem que saber aqui, gente, é que para você se candidatar, existem três situações, né? São 3 ocasiões, né? São 3 fatos que acontecem durante a sua candidatura. Primeiro, você vai se candidatar, primeiro você tem que ser escolhido pelo partido. Então vai ter uma convenção partidária. Nessa convenção partidária você lança o seu nome e aí vai ter uma votação interna para saber se você pode ou não se lançar candidato. Foi escolhido em convenção partidária, aí você vai ter um prazo, tá? Salvo engano, é dia 5 de agosto, você registra a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, certo? Então você vai lá no órgão competente, é vereador, então é lá, deputado estadual, é lá no TRE, você vai lá, registra a sua candidatura. Pronto, é o segundo momento. A licença, gente, ela vai até o 10º dia seguinte ao pleito. Então, teve as eleições, a licença vai até o 10º dia após as eleições, tá bom? Aí, a gente tendo esses 3 prazos aqui, a gente vai ter que diferenciar quando é e quando não é remunerado. Entre a escolha em convenção partidária até o registro da candidatura, isso aqui não é remunerado. Tanto que entende-se, inclusive isso aqui é na prática, tá? Que você não precisa tirar a licença aqui. Da escolha da convenção partidária até o registro da candidatura, você não precisa tirar a licença. E nesse caso é sem remuneração. Da escolha da convenção partidária até o 10º dia seguinte ao pleito, aqui seria uma licença obrigatória. E aqui é com remuneração. Ela é remunerada. Desde que esse prazo seja no máximo de 3 meses. Pessoal, mas se aqui em agosto, aqui em outubro, então não vai dar 3 meses. E se a eleição for anulada? Não pode ultrapassar 3 meses? Então você vai ser, no máximo, 3 meses de remuneração. Beleza? Tranquilos? Pronto. Esses prazos aqui caem, tá?
Enfim, eu vou fazer um esquema bem aqui, que provavelmente vai ficar mais fácil para vocês. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, requisito para concessão da licença, tá? Eu estou no vermelho errado. É esse aqui. Ó, é o servidor se candidatar a cargo político eletivo, tá bom? Então, quanto tempo dura? Ó, eu vou fazer um esqueminha aqui, provavelmente vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó. Primeiro, a gente vai ter bem aqui a escolha em convenção partidária. Escolha em convenção partidária. Aí, o segundo momento é aqui, que é o registro da candidatura. E o terceiro momento é o 10º dia após as eleições. Então a licença, gente, ela vai daqui até aqui, tá? E aí, vamos lá de novo, ó. Esse primeiro momento aqui, ó, ele é sem remuneração. E o segundo momento, ele é com remuneração. Tá? Aqui é sem remuneração e aqui é com remuneração, tá bom? Vamos lá. O que mais que a gente tem que saber aqui, ó? Esse período aqui não remunerado, vou colocar aqui, ó. Esse período não remunerado bem aqui, ele não é contado. Deixa eu aumentar esse negócio. Esse período, ele não é contado como tempo de serviço. Tá? Por isso que a doutrina entende que esse primeiro período aqui, ele não seria obrigatório. Ele não é obrigado a tirar licença nesse primeiro período, tá bom? Já o primeiro e o segundo período bem aqui, ó, que é remunerado, esse segundo período bem aqui, ó, ele conta como tempo de serviço apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Certo? Pronto. É isso aqui. Esse esqueminha bem aqui que você tem que entender, tá? Quando é remunerado, quando não é remunerado. Quando não é remunerado, não conta como tempo de serviço. Quando é remunerado, conta somente para aposentadoria ou disponibilidade, tá bom? O que mais que a gente tem que saber? Eu acho que eu tenho que colocar em outro slide aqui, né? Que tem muita coisa. Ó, primeiro, eu já falei, né? Essa licença bem aqui, ó, ela não ficou todo torto. Ela não prorroga a posse. Pessoal, então quer dizer que se eu tiver em campanha, for nomeado, eu vou ter que largar minha campanha para tomar posse? Sim. Vai ter que fazer isso, tá? O que mais? Pode ser dado no estágio probatório? Ó, pensa assim, gente. Direito político é direito político, está previsto na Constituição. É um direito constitucional, previsto lá no artigo 14, 15, 16, né? Enfim. Então, esses artigos, como garantem os direitos políticos do cidadão, então não pode uma lei afastar esse direito. Então, essa licença pode ser dada no estágio probatório, tá? Então tá aqui, ó. Pode
ser concedida em estágio probatório. Tá? Só que, vai botar em outra cor, mas suspende o período, tá? Mas suspende o prazo. O que mais que a gente tem que saber? Né? A concessão, olha, se é um direito obrigatório, na verdade, se é um direito constitucional, né, você se candidatar, você exercer os seus direitos políticos passivos, né? Então não pode uma lei afastar. Por isso que a concessão também é ato vinculado, tá? Inclusive, como eu falei, parte da doutrina entende que é obrigatória essa licença, tá bom? Na verdade, parte da doutrina entende que é obrigatória, outra parte entende que essa licença só é obrigatória quando nas situações que estão previstas na lei. Que é assim, ó, servidor em cargo comissionado ou de fiscalização, vou botar bem ou não, vou botar uma vírgula aqui. Cargo comissionado, cargo de fiscalização ou cargo de arrecadação. Como assim, professor? Dê um exemplo aí. Ora, auditor fiscal da Receita Federal, tá? Um analista da Receita Federal, enfim, tá? São situações de fiscalização, por exemplo, um auditor da CGU, né, da Corregedoria Geral da União. Então, nesses casos, bem aqui, gente, ó, o servidor, ele é afastado obrigatoriamente a partir do registro da candidatura. Tá bom? Então a lei entende assim, né, que esses casos bem aqui eles são obrigatoriamente afastados. Vamos continuar. Então, olha para mim, para cá. Então, gente, ó, vamos falar agora da licença para capacitação. É o seguinte, ó, antes dessa licença existir, essa licença não veio com a lei não, tá? Em 1990 não. Essa licença ela veio depois. Na lei 8.112, lá em 1990, existia uma licença aqui que era a licença prêmio por assiduidade. Como é que era essa licença? A cada quinquênio, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor teria direito a 3 meses de licença. Por quê? Porque ele cumpriu 5 anos, só isso. Então era coisa automática. Era como se fosse férias. O servidor ele tinha direito a 3 meses de férias, só que sem receber o texto de férias, a cada quinquênio, a cada 5 anos. Era a licença prêmio por assiduidade. Como veio a reforma administrativa lá em 98, né, com a emenda constitucional número 19 de 98, que alterou muita coisa da Constituição, tentou trazer uma administração gerencial para a administração pública, eles tiraram essa licença. Então o servidor não tem mais direito à licença prêmio para assiduidade. Agora ele tem direito a uma licença para capacitação. Pessoal, por que isso eu contou essa história? Porque é muito parecida. Olha só. Licença para capacitação é quando o servidor ele quer fazer algum curso de capacitação. Então o requisito ele tem que comprovar que ele vai fazer esse curso de capacitação. Além desse requisito, ele tem que ter 5 anos de efetivo exercício. Ele tem que ter um quinquênio. A cada 5 anos de exercício, ele pode pedir uma licença para capacitação. Essa licença para capacitação tem duração de até 3 meses. Tá vendo? Não parece? Ou seja, eles substituíram uma licença prêmio por assiduidade, que era a cada 5 anos de direito a 3 meses, por uma licença para capacitação. A cada 5 anos, você tem direito a fazer um curso, tá? Então você tira a licença para fazer um curso de até 3 meses de duração. Entende-se que também não é qualquer capacitação, né? Você, por exemplo, é técnico judiciário do TRF, do TRE, e aí, olha, eu quero tirar a licença para capacitação aqui para fazer um curso de culinária. Tem nada a ver com cargo. Então a doutrina entende que
tem que ter relação com o cargo. A principal diferença, gente, para dessa licença para a licença prêmio por assiduidade é que a licença prêmio por assiduidade era direito do servidor. Então, o servidor, a cada quinquênio, ele tinha direito a 3 meses. Então, a administração pública não poderia negar. E agora? Ele não tem mais direito. Ele pode pedir essa licença. A administração pública dá se ela quiser, tá? Então, a concessão agora é discricionária, tá? É uma licença remunerada. Ao término da licença, o servidor, quando ele retornar, ele tem que mostrar que ele fez o curso. Então, ele vai ter que levar o certificado, tá bom? Pessoal, então quer dizer que mesmo cumprindo os 5 anos, mesmo ele comprovando que ele quer fazer um curso, comprovando tudo isso, ainda assim, a administração pública dá se ela quiser? Exatamente. Tá? Pode ser dado estágio probatório? Meu amigo, calcula. Não são 5 anos. Estágio probatório são 3? Então não pode. Tá? Não pode ser concedida no estágio probatório. Beleza? Pessoal, se eu tiver nessa licença bem aqui, e eu for nomeado em outro concurso, vai prorrogar minha posse? Gente, é como se fosse férias, tá? Férias prorroga a posse? Prorroga. Então essa licença aqui também prorroga, tá? Beleza? Então vamos anotar isso aí. Vamos lá. Requisitos para concessão. Você tem que ter, vou botar até aqui, 5 anos de efetivo exercício, tá? Cinco anos de efetivo exercício, tá bom? E aí, além desse requisito aqui, você tem que ir, tem que comprovar que vai cursar, né? Tem que comprovar qual é o curso que você vai fazer, tá bom? Pessoal, quanto tempo? O prazo, gente, olha só, não é de 3 meses não, tá? É de até 3 meses. Pessoal, por que até? Porque você vai levar o curso. Se o curso tiver duração de 2 meses, a licença vai ter duração de 2 meses. Então, esse até 3 meses aqui, gente, é o tempo... vou botar aqui assim, ó. É a duração do curso de capacitação, tá bom? É remunerado? Sim, é remunerado, tá? Vou botar aqui, ó, de verde. Com remuneração. É remunerado? Sim, com remuneração, tá bom? O que mais que a gente tem que saber? Vamos lá. É como se fosse férias. Se é como se fosse férias, então conta como tempo de serviço. Tá? Como se você estivesse trabalhando. Tá certo? Pode ser dado no estágio probatório? Não pode ser dado no estágio probatório. Não pode ser concedido no estágio probatório. Tá certo? O que mais a gente tem que saber? Prorroga a posse. Tá? E aí, como eu falei também, né? A concessão é ato discricionário. A administração pública dá se ela quiser. Beleza? Pronto. É isso que a gente está sabendo, mas salvo engano tem uma questão. Tem, olha aqui, ó. Marcos é servidor público efetivo do quadro pessoal do IBGE. Recentemente solicitou a concessão de determinada licença remunerada e teve seu pedido negado pelo setor responsável, sob a alegação de que precisará cumprir 5 anos de efetivo exercício. A gente não viu as outras licenças, gente, mas essa aqui é a única que exige 5 anos, tá? Com base nas informações mencionadas, é correto concluir que Marcos solicitou licença para capacitação. É a única que exige 5 anos, tá bom? Vamos continuar. Licença para tratar de interesses particulares, Olha eu aqui. Olha para mim, tá? Primeiro eu vou te explicar, depois a gente vai anotar. Sempre vai ser assim, tá?
O que seria a licença para tratar de assuntos particulares? Essa licença, gente, é também conhecida como licença sem vencimento. O que é uma licença sem vencimento? É essa aqui, para tratar de assuntos particulares. Se ela é sem vencimento, então já estou adiantando aqui que ela é sem remuneração, tá? Essa aqui, gente, o servidor ele pede essa licença para tratar de assuntos próprios. Inclusive, a lei fala que ele não precisa justificar. Ele fala para tratar de assuntos particulares. Quais assuntos? Ele não precisa motivar o pedido, tá? Ele simplesmente pede. O que eu preciso cumprir para poder tirar essa licença? Você tem que ser estável. A lei exige que o servidor seja estável, tá? É uma licença sem remuneração. O prazo dela é por até 3 anos, tá bom? Na prática, como é que funciona? Você pede 1 ano, depois você pede mais 1, depois você pede mais 1, tá? Você não pode pedir os 3 de uma vez, tem que pedir 1, tá bom? Então, ela é sem remuneração, por até 3 anos, o servidor tem que ser estável, certo? E aí você pede, gente, a administração pública dá se ela quiser, tá? Então, a concessão é ato discricionário. Então, a administração pública vai analisar a oportunidade e conveniência para ver se dá ou não dá essa licença, mesmo você sendo estável, tá bom? Além disso, pode acontecer o seguinte, né? Você vai tirar essa licença aqui, olha, mas tem uma pessoa que está com licença maternidade, né? Olha, trabalho 4 pessoas contigo, você mais 4. Aí tem uma de licença maternidade, um outro está de licença saúde, o outro vai tirar férias, vai ficar só vocês 2. Se você sai, fica só 1. Então a administração pública, óbvio, né? Pode negar. Além disso, ela pode revogar a qualquer tempo. É uma licença que tem caráter precário. O que seria isso? Ela é revogável a qualquer tempo, tanto pelo servidor quanto pela própria administração pública. Então, por exemplo, você saiu, aí depois, né, o pessoal saiu de licença, né, saiu de férias e tal, não ficou ninguém. A administração pública pode revogar a tua licença e mandar você voltar a qualquer tempo. Tá bom? Beleza? Óbvio, né? Se é servidor estável, então não pode ser dado quem está em estágio probatório. E se você está nessa licença aqui, você foi nomeado em outro concurso, meu amigo, corre, porque ela não prorroga o prazo para a posse, tá? É só isso que a gente tem que saber. É uma licença bem tranquila, tá? Mas ela cai em concurso, tá bom? Né? Vamos anotar. Vamos lá, ó. Licença para tratar assuntos particulares. Primeira coisa que a gente tem que saber é que é somente para servidor estável. Tá bom? E o prazo? O prazo aqui, gente, é por até 3 anos, tá? Como eu falei, na prática, gente, você pede 1 ano, depois pede 1 ano, depois pede mais 1, tá bom? É uma licença, vou colocar aqui do outro vermelho, né? Não remunerada, tá bom? O que mais tem que saber? Opa! Ela não conta como tempo de serviço, tá? Se eu estou colocando aqui que é para servidor estável, então não pode ser dado para quem está em estágio probatório, né? Ela não prorroga a posse, tá certo? O que mais? Não pode ser dado em estágio probatório. A concessão é ato discricionário e vou botar até de outra cor. Precário. O que quer dizer isso, precário? Que ela pode ser interrompida pela administração pública ou pelo próprio servidor a qualquer momento. Tá bom? Tranquilos? Deixa eu só ver se tem uma questão aqui. Tem uma questão, tá vendo? Vamos lá. Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo, restou negada pela administração. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para negativa, se insere: está o servidor no estágio probatório, ele pode negar por isso? Pode. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado? Pode. Professor, você não falou nada disso. Eu não falei que o servidor tem que ser estável. O servidor ocupante de cargo comissionado pode ser estável? Não. Ele é de livre nomeação e exoneração. Então, se o servidor for ocupante de cargo comissionado, ele pode negar por isso? Pode. Razão de conveniência da administração é ato discricionário. Então, também pode. Então, ele pode negar pelos 3 motivos aqui. Tá bom? Olha para mim. Beleza, gente? Vou finalizar esse bloco aqui, né? Chegamos ao nosso limite, tá bom?
E aí, próximo bloco a gente vai dar continuidade, ficou faltando só uma licença, tá? Mas a gente vai engatar logo também os afastamentos. Beleza? Então, encerramos aqui. Próximo bloco a gente se encontra.